Eu posso te dizer algo com toda honestidade? Eu não sei exatamente o que você pensa sobre a Bíblia, mas eu posso te garantir uma coisa. Não existe um único problema na sua vida para o qual a palavra de Deus não tenha a resposta certa. Nenhum. O que muitas vezes falta não é a resposta, mas o entendimento de onde buscá-la e a disposição de crer nela. A palavra de Deus é espiritual, sim, mas ela também é extremamente prática. Ela fala sobre como pensamos, como falamos, como reagimos, como tratamos as pessoas, como lidamos com emoções, relacionamentos, decisões e conflitos internos. Ela alcança absolutamente tudo. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que influencia todas essas áreas: a mente e os pensamentos. Eu ensino muito sobre isso porque a Bíblia ensina muito sobre isso. E não é porque já ouvimos algo antes que não precisamos ouvir de novo. Muitas verdades escorregam para o fundo da nossa mente e precisam ser trazidas novamente para a superfície. Então deixa eu te perguntar com carinho. Mesmo você conhecendo a palavra, mesmo você caminhando com Deus, você diria que, de vez em quando, ainda tem problemas com seus pensamentos? Com preocupações, raciocínios, inseguranças, acusações internas? Esse é um ensino que nunca envelhece, porque enquanto estivermos neste corpo, a mente continuará sendo um campo de batalha. Em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, nós lemos algo muito claro. As armas da nossa guerra não são carnais, ou seja, nós estamos em uma guerra. E não é uma guerra física. Não se luta essa guerra com força humana, argumentos humanos ou estratégias naturais. É uma guerra espiritual. E as armas que Deus nos deu são espirituais e poderosas nele, para destruir fortalezas. Uma fortaleza é um lugar onde o inimigo se esconde. Um lugar escavado, protegido, difícil de acessar. E uma das principais fortalezas que Satanás constrói é na mente. Ele teve muito tempo para aperfeiçoar isso. Ele lança mentiras. E quando essas mentiras não são confrontadas, elas se enterram. E com o tempo, passam a parecer verdades. E aquilo que uma pessoa acredita acaba se tornando a realidade dela. Se alguém acredita, por exemplo, que já é tarde demais para ter uma vida abençoada, essa pessoa dificilmente vai tentar viver algo novo. Mas a palavra de Deus diz que nunca é tarde demais para um novo começo. Então, chega um ponto em que precisamos decidir: em quem eu vou acreditar? No que eu sinto? No que eu penso? No que as pessoas dizem? Ou na palavra de Deus? Se quisermos viver em vitória, essa decisão é inevitável. Mesmo quando parece não fazer sentido, mesmo quando parece infantil, nós precisamos nos aproximar de Deus como crianças. Crianças acreditam no que o Pai diz. Elas confiam. A palavra de Deus é chamada de a espada do Espírito. E isso significa algo muito prático. Quando a palavra sai da nossa boca, o inimigo recua. Veja o exemplo de Jesus em Lucas 4. Satanás fala com ele, e Jesus responde. O texto não diz que Jesus pensou, diz que Jesus disse. Ele respondeu com a palavra. E aqui existe algo muito importante. Nós falamos em voz alta o tempo todo. Talvez não percebamos, mas falamos. Isso foi estúpido. Eu sou burro. Isso nunca vai dar certo. Se nós já falamos essas coisas em voz alta, por que estranhamos falar a palavra de Deus em voz alta? O inimigo ama debates mentais. Ele ama raciocínios. Ele ama quando você tenta resolver tudo na cabeça. Porque enquanto você está tentando entender tudo, sua paz vai embora. Pensar demais não é sinal de maturidade espiritual. Confiar é. Quando tentamos encaixar tudo em caixas, nos sentimos seguros. Mas andar com Deus exige confiança. Porque Ele é bom. Porque Ele nos ama. Porque Ele faz a coisa certa no tempo certo, do jeito certo. O texto continua dizendo que nós devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Não alguns pensamentos, todos.
Porque pensamentos se transformam em palavras. Palavras se transformam em atitudes. Atitudes se transformam em hábitos. E hábitos constroem uma vida. Se você quer mudança em alguma área da sua vida, ela vai começar na mente. Muitos dizem, eu não posso controlar o que penso. Mas isso não é verdade. Isso é uma mentira muito bem construída. A mente é o campo de batalha. E quando conhecemos a palavra, começamos a discernir o que é verdade e o que é mentira. Durante muitos anos, algumas pessoas vivem baseadas em mentiras que nunca foram confrontadas. Mentiras sobre quem são, sobre seu valor, sobre seu futuro, sobre Deus. A única forma de saber o que é verdade é conhecer a palavra de Deus. Deus nunca nos deu instruções impossíveis de entender. Talvez você precise de ajuda, de ensino, de uma tradução mais clara. Mas Deus não nos deixou no escuro. Provérbios 23, versículo 7 diz que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Onde a mente vai, a pessoa segue. Por isso, mudar comportamento sem mudar pensamento não funciona. Tentativa sem transformação gera frustração. Josué 1:8 nos ensina algo precioso: meditar na palavra dia e noite. Meditar não é ler rapidamente, é pensar repetidamente, é deixar a palavra criar raízes. Nós vivemos na era da informação, mas informação sem meditação não gera transformação. Quando a palavra se torna maior dentro de você do que os estímulos externos, você começa a reagir de maneira diferente. Você age pela verdade, não pelo impulso. Romanos 12:2 nos chama a não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Transformação verdadeira sempre começa de dentro para fora. Quando nascemos de novo, recebemos uma nova natureza. Mas essa nova vida cresce como uma semente. Ela precisa ser cuidada, nutrida, protegida. A palavra de Deus é essa semente. Ela alcança todas as áreas. E aqui está uma verdade libertadora. Deus ama você exatamente como você é agora. Ele não vai amar você mais quando você melhorar. O amor não é algo que Deus faz, é quem Ele é. Quanto mais entendemos o quanto somos amados, mais desejamos viver de forma que agrade a Deus, não por obrigação, mas por gratidão. Romanos 12 continua dizendo que, quando nossa mente é renovada, passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela já é nossa. Foi comprada pelo sangue de Jesus. Nós apenas aprendemos a viver nela. Efésios 4 nos ensina que a transição entre a velha vida e a nova só acontece quando somos renovados no espírito da nossa mente. Não existe atalho. Renovar a mente é permitir que a verdade nos convença. E aquilo do qual você não desiste, você vence. Então cuide da sua mente. Escolha seus pensamentos. Fale a palavra. Medite. Creia. E no tempo certo, a vitória virá.